Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de entrevistas e o tema é política. Mas antes de chamar meu convidado, deixa eu dar aqui um recado para você que quer cuidar melhor da sua aparência, do seu sorriso, da sua saúde bucal. Olha, você não precisa mais adiar. Você pode procurar a Clínica Odontológica Sorriso Saúde, que oferece vários tratamentos, clareamento, restauração, canal, ortodontia, implantes. E a Sorriso Saúde conta com profissionais altamente capacitados, especialistas em todas as áreas da odontologia, com equipamentos modernos, material de qualidade, e você vai ter toda a assistência que merece para cuidar bem da sua saúde bucal. Marque a sua avaliação sem nenhum custo e você vai sentir segurança, confiabilidade para fazer o seu tratamento odontológico na Sorriso Saúde. Fica ali no final da Avenida Ceará, próximo à Quarta Ponte, o telefone 3224-1700. Clínica Odontológica Sorriso Saúde, proporcionando o sorriso perfeito. Eu vou conversar agora com o deputado federal Alan Henrique Miranda, do PRB. Por favor, Alan. Boa noite, tudo bem? Como é que vai, meu amigo Rogério? Prazer te rever. Prazer é nosso, por Saudade favor. aqui do nosso Gazeta Entrevista. O Alan aqui é de casa, né? Nosso colega de profissão, é jornalista e durante muito tempo foi apresentador aqui do Gazeta Entrevista. Hoje, deputado federal. Alan Henrique, essa semana foi muito movimentada na Câmara por conta da reforma política que foi votada e outras atividades, mas eu quero começar com o tema reforma política, que é o que está em evidência. Havia uma expectativa muito grande da sociedade brasileira em relação a essa reforma política que acabou não acontecendo, né? A única mudança no cenário, de fato, é o fim da reeleição para os cargos executivos. Como é que você avalia tudo isso? A reforma política que o povo brasileiro mais espera é a reforma dos políticos, Rogério. Não é o fim do financiamento privado ou financiamento público de campanha que vai acabar com a corrupção, que é talvez a principal reforma que o Brasil precisa, o fim da corrupção. O que vai realmente trazer uma resposta definitiva para a sociedade é as boas pessoas, as pessoas de bem se inserirem na política e os partidos voltarem a ter conteúdos programáticos, ideologias. Por exemplo, o nosso PRB, que defende a causa da família, que defende a causa da vida, que defende o desenvolvimento regional, é um partido municipalista, nasceu como partido municipalista renovador, são causas, são bandeiras que o PRB não abre mão. Como os demais partidos históricos também, que têm suas bandeiras que devem ser respeitadas. Hoje a política virou uma verdadeira colcha de retalhos, onde os interesses pessoais e partidários, e não ideológicos, não interesses para o desenvolvimento do país e da ética, esses interesses pessoais sobrepujam No os caso demais. do PRB, qual era a posição do PRB em relação à reforma política, pelo menos nesses temas mais polêmicos? Perfeito. O PRB era contra o distritão, aquele que ganha eleição apenas o candidato majoritário, por dois motivos. Primeiro, só ganharia eleição o candidato que tivesse um altíssimo potencial financeiro para bancar a sua campanha, porque ele já não dependeria mais de partido. Ou seja, quem tivesse mais dinheiro, mais condição, tivesse uma altíssima capilaridade financeira, venceria facilmente as eleições. As pessoas que tivessem um partido, uma história, uma militância, ficariam alijadas do processo. O distritão, o PRB foi contra, votamos contra. O PRB também foi contra esse atual modelo de financiamento em que as empresas privadas financiam o candidato e os partidos. Isso gera a promiscuidade de hoje, em que candidatos que são eleitos com financiamento direto de empresas acabam depois tendo que honrar essas empresas, honrar esses financiamentos através dos seus mandatos. E qual seria a proposta do PRB? A proposta do PRB foi aquela votada na quarta-feira, quando o Celso Russomano juntou o bloco, reuniu com os líderes dos demais partidos e disse, olha, o financiamento público de campanha está fora de cogitação, porque você vai tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança para financiar a campanha eleitoral. Verdade, já tem um fundo partidário para fazer isso. Que triplicou do ano passado para cá. Exatamente. É quase R$1 bilhão para 800 e poucos milhões de reais para todos os partidos. Ano, né? E aí você vê, o financiamento público de campanha não responde aos anseios da população. O que nós pensamos? E Celso Russomano apresentou como uma emenda à PEC e que foi depois aprovada pela maioria dos deputados. Financiamento de empresas apenas para os partidos e com um teto. Este teto ainda vai ser devidamente regulamentado. Hoje as empresas podem doar até 2% do seu faturamento, que é uma vergonha.
É uma indecência. Nós temos que criar tetos para que as empresas depois não vão cobrar dos próprios partidos, olha, eu doei tanto na sua campanha, como é o caso do Petrolão. Esse teto teria que ser como parâmetro o candidato ou o partido e não a empresa. Exatamente. O teto deve ser exatamente. O parâmetro deve ser os candidatos, regionalmente proporcional, né, a cada estado, a cada município. Então, eu acho que isso daí já organiza um pouco. E o candidato, nós votamos para que o candidato só tenha doação de pessoa física. E com o teto também. Vai se estabelecer um teto, como é no modelo norte-americano. Então eu penso que dessa maneira nós conseguimos não o modelo ideal, mas o melhor modelo para o momento. E as coligações proporcionais, que a princípio não iam prevalecer, mas acabou que teve uma reviravolta e vai continuar. Porque o Senado aprovou o fim das coligações proporcionais. Só que a Câmara manteve o modelo de coligação. Por que a Câmara entendeu assim? Hoje, os partidos considerados pequenos, para vencer uma eleição, para ter mais força, têm que se unir em coligações para alcançar o quociente eleitoral, essa fórmula inventada para que os partidos tivessem representatividade. Sem o quociente eleitoral alcançado, os partidos não elegeriam ninguém. Então seria o fim dos partidos pequenos. Existem partidos históricos, PCdoB, o PPS, o próprio PSDC, partidos que têm uma história política que não poderiam ser... Eu estou começando a dar razão à presidente Dilma quando ela disse que a reforma política teria que vir com uma constituinte exclusiva, porque com a Câmara Federal e o Senado que está aí, não vai sair. Essa reforma, eu até entendo que a população precisa ser ouvida em alguns temas, porque as pessoas estão interessadas no desenvolvimento do país, no fim da corrupção, na ética, na política, e nós podemos apresentar as fórmulas mais bonitas que forem. Se não houver a boa vontade política, porque no parlamento são feitos vários acordos, tu não vota nisso, que eu voto naquilo, e muitas vezes nós ficamos se sentindo até alijados do processo, porque nós somos ainda novatos nesse trabalho todo parlamentar, e a gente fica ali pensando, poxa vida, seria tão bom se nós tivéssemos um consenso para que as matérias mais importantes fossem as matérias votadas, as matérias colocadas na pauta de votação. Então eu penso assim, sabe, Rogério, não há uma reforma ideal ainda, porque infelizmente os interesses dos partidos estão sobrepujando muitas vezes o interesse da sociedade. Deputado, vamos entrar em outro tema, que é a redução da maioridade penal. O senhor propôs essa semana uma discussão sobre esse assunto que também ganha corpo e a sociedade tem que ser ouvida, né? Fizemos ontem uma audiência pública na Comissão Especial do Estatuto da Família, presidida pelo deputado Sóstenes Cavalcante. Eu fui o relator, o requerente dessa audiência, presidi a sessão com a presença de pessoas que defendem a redução e pessoas que são contrárias à redução da maioridade penal. Estiveram presentes a advogada doutora Thaís Gouveia, que inclusive é uma das assessoras da PEC 171/93, da Comissão Especial da Redução da Maioridade Penal, o conselheiro tutelar Clemildo de Sá de Brasília, e do outro lado o deputado Jair Bolsonaro, que tem aquela posição bem favorável à redução da maioridade penal. O objetivo é trazer à tona, e o debate foi transmitido ao vivo pelo portal E-Democracia, para que as pessoas fizessem suas perguntas, participassem. Houve uma participação maravilhosa da sociedade, com várias perguntas. E o que nós queremos? É que a sociedade entenda quais são as consequências da redução da maioridade penal, no que se refere à punição e à instrumentalização dos órgãos de Estado para atender, para receber, quais seriam as prisões. As novas demandas que iam Quais surgir, são as prisões que atenderiam esse menor de 18 anos preso? Seria a cadeia comum? Seria uma prisão especial? Por exemplo, eu defendo que o crime grave ele tem que ter uma pena grave. Se o rapaz tem 16 anos e ele cometeu um latrocínio, ele matou e roubou, ele tem que cumprir uma pena dura, tem que pagar a pena por um crime como adulto. Mas você concorda que esse jovem, se ele for diretamente para a cadeia, lá não vai ser muito pior para ele? Poderia-se ter uma instituição especial para esses jovens. E ele cumprir a pena na íntegra. Ao completar 18 anos, sim, aí ele vai, ou 21 anos, dependendo do que a gente determinar, do que a gente votar, iria para uma cadeia comum. Mas não pode se tornar novamente ficha limpa, como determina o ECA. O jovem, ao completar a sua medida socioeducativa
cumprir a sua medida socioeducativa, ele se torna ficha limpa, ele não tem antecedentes, isso para mim isso é impunidade no Brasil. Mas também não se pode colocar o jovem que furtou, que cometeu um crime de pequeno potencial ofensivo numa cadeia com adultos, onde ele vai ser violentado, onde ele vai aprender na escola do crime. Porque o sistema prisional brasileiro está falido, Rogério. Está falido. Nós temos que pensar em sistemas prisionais, modelos diferentes do que nós temos hoje, inclusive com parceria público-privada. Privatização mesmo. Porque hoje as cadeias só dão prejuízo para o Estado e não ressocializam ninguém. E obter algum mecanismo para que o próprio detento possa bancar o que ele consome, trabalhando, recursos, né? Trabalhando e produzindo, exatamente, é o que nós defendemos. As cadeias não podem mais ser depósito de gente, tem que ser colônias industriais, colônias agrícolas. Nós temos alguns modelos exitosos no Brasil, como é o caso de Minas Gerais, mas ainda é muito pouco, é uma agulha no palheiro perto das dificuldades que nós temos hoje com o sistema prisional. Agora, o menor que cometer crime grave no Brasil tem que pagar pelo seu crime, não pode mais haver impunidade. Deputado, a Frente Parlamentar Evangélica, que o senhor preside... A minha é Frente da Família. Frente da Família, né? Mas o senhor também integra a Frente Parlamentar Evangélica. Sim. O que a gente percebe hoje na Câmara e na sociedade como um todo é uma discussão muito acirrada dos valores morais, né? Uhum. E aí, independente de religião, né? A gente sabe que o Brasil é um país conservador e alguns grupos querem impor uma visão mais aberta, né? Menos rígida dessas questões. Isso acaba gerando uma tensão na Câmara. Como é que isso está sendo trabalhado pelo seu partido, pela bancada do PRB? Rogério, nós temos debatido muito essa questão da ideologia de gênero, da ideologização das nossas crianças nas escolas. A bancada evangélica, a bancada cristã, porque os nossos irmãos católicos, deputados católicos, estão fortemente conosco. O meu vice-presidente da Frente da Família é o deputado Diego Garcia, do Movimento Carismático da Igreja Católica. E são muito ligados aos valores da família e da vida. Então, nós somos absolutamente contrários a algumas manobras que estão sendo realizadas em vários estados para se engendrar a ideologia de gênero nas escolas. O que essa ideologia prega? Que uma criança, ela não tem o seu sexo definido, ela deve escolher, no seu processo de crescimento, o seu gênero. E existe uma resolução, a resolução número 12, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que estabelece algumas medidas bastante contrárias aos valores familiares. Por exemplo, um adolescente que se determinar de gênero, por exemplo, ele é um rapaz, mas se determinar do gênero feminino, ele deve usar o banheiro feminino, se for da escolha dele, e escolher o seu gênero, inclusive sem ter, o artigo 8º dessa resolução diz, sem ter que consultar seus pais. Olha, isso é um absurdo. É um absurdo. Independente de qualquer discussão, já imaginou o constrangimento que isso ia gerar nas escolas? Gera um constrangimento e outra coisa, isso não ouviram os pais. O pior disso tudo é não ouvir os pais. Rogério, as pessoas têm o direito de escolher a sua sexualidade. Aqui ninguém está sendo contra o casamento, a união das pessoas. Mas impor isso agora impor nas escolas, pessoas... as crianças, a fazer uma lavagem cerebral nas nossas crianças, aí não. Eu acho que quando ele chega à idade adulta, ele tem toda a sua faculdade mental para escolher o que ele quer ser da vida. Agora, fazer isso nas escolas, no livro didático, com argumentos de que não, a criança tem que ter a sua liberdade.